Queridos irmãos, a paz do Senhor, retornamos com o nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos falando sobre o homem como a coroa da criação de Deus. E hoje nós iremos tratar sobre Jesus Cristo, o homem perfeito. Seja bem-vindo ao Teologia Viva. Amados irmãos, nos estudos anteriores temos aprendido sobre a origem e a queda do homem. Agora nós voltaremos nossos olhares nesse estudo de hoje para a manifestação do homem ideal, o homem perfeito, o homem de quem depende a redenção da raça humana, conforme também já estudamos em versões anteriores, sobre o plano da salvação. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é 100% Deus e 100% homem. O nosso objetivo será estudar a dupla natureza de nosso Senhor, aprendendo a seguinte definição, de que a natureza divina do Senhor é eterna e que a natureza humana é infinita. Isto é, teve um começo, quando ele foi concebido no ventre de Maria há 2000 anos, mas não terá fim, já que ele é para sempre e será para sempre Deus homem. Com a Bíblia em mãos, prossigamos esse estudo tão enriquecedor, em que vamos falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme diz a palavra de Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, queridos irmãos, Jesus, o verdadeiro Deus, é, na verdade, irmãos, a sublimidade do conhecimento da Escritura. Para expressar sua eternidade com o Pai, há muitas declarações neotestamentárias que falam da sua divindade, mas uma das mais vibrantes veio justamente da boca do discípulo que duvidou da ressurreição do Senhor. Estamos falando de Tomé, que após ver o corpo do Mestre ressurreto, exclamou extasiado: Jesus é Senhor e também é Deus. Vejamos. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo de número 28. Um dos principais atributos da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a eternidade. Isso significa que Deus não tem um princípio, nem terá um fim. Eu sou o primeiro e o último, declara Jesus, porque pelo que podemos ver nesta expressão, que ele é o Senhor do tempo. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Observe que aquelas mesmas palavras são ditas por Deus, o Pai, no Antigo Testamento, em Isaías 48, versículo 12. Antes mesmo que Abraão existisse, quando então o povo israelita nem sonhava em nascer, Jesus já era Deus. Vejamos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículo de número 58. Neste versículo, Jesus diz: eu sou, a mesma identificação de Deus a Moisés quando apresentou-se a Moisés lá na sarça ardente no Monte Horebe, em Êxodo 3, versículo 14. Então, antes de sua encarnação, Jesus já era apresentado pelo profeta Isaías há 600 anos antes de Cristo como o Pai da eternidade, em Isaías 9, versículo 6. Portanto, quanto ao tempo, o mundo, os homens e os anjos que ainda não existiam, não tinham sido formados, ele já era Deus, ele já estava com Deus. Lá estava o Filho, ao lado do Pai, e também do Espírito Santo. Outra tradução possível para a identificação de Jesus neste texto de Isaías é Pai Eterno, o que deixa ainda mais evidente
sua eternidade não criada. O apóstolo João é o autor bíblico que mais faz menção à divindade de Jesus, especialmente no aspecto de sua eternidade. Seu evangelho já começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, e versículo de número 3. Neste texto, João apresenta Jesus, o Verbo, como Deus, e que estava no princípio com Deus, o Pai, trazendo à existência todas as coisas. Ainda mesmo no Evangelho de João, o próprio Jesus afirma ter estado com o Pai antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Tão eterna e profunda é a relação entre o Pai e o Filho, que Jesus podia dizer: eu e o Pai somos um, João 10, versículo 30. E dizer: quem vê a mim, vê o Pai, João 12, versículo 45, 14, versículo 9. Seus atributos, grandezas e perfeição, todos os atributos da divindade são compartilhados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Assim, Jesus é eterno, Apocalipse 22 e 13, soberano, Mateus 28, 18, santo, Atos 13, versículo 14, onipresente, Mateus 18, versículo 20, onisciente, Apocalipse 2, versículo 23, onipotente, Marcos 13, versículo 26. Jesus recebeu adoração como Deus, João 8, 38. Perdoou pecados como Deus, Marcos 2, versículo 5. Prometeu vida eterna como Deus, João 6, 47. Foi exaltado pelos anjos como Deus, Lucas 2, versículo 10 e 11. E ele mesmo declara-se igual a Deus, João 5, 17 e 18. Jesus não é um Deus, ou um Deus com letra minúscula, como traduzem certos grupos religiosos que querem diminuir a importância de Jesus e negar-lhe a divindade e a sua unicidade com a Trindade. Ele é verdadeiramente Deus. A Trindade é um grande mistério indecifrável pela raquítica mente humana. Nós não temos capacidade para desdenhar, para compreender todos os segredos que envolvem o aspecto da Trindade. Apenas nos encurvamos ante a infinita sabedoria de Deus e lhe tributamos honra e louvor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, versículo de número 28. Observe que esse texto apresenta a obra salvadora de Jesus, a morte na cruz, o seu sangue derramado na cruz, como sendo o sangue do próprio Deus. Deus derramou seu sangue, porque ele é o próprio Deus. O que temos, na verdade, em sua encarnação, é o esvaziamento de sua glória visível, mas não de sua divindade. Neste ponto, precisamos descalçar os pés, pois é um assunto muito rico e muito sagrado para nós tratarmos. Estamos pisando em território sagrado, né? O biblista William MacDonald já alertava sobre os perigos da interpretação do texto paulino, onde se diz que Jesus esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo, Filipenses 2:7. Há quem chegue ao absurdo de dizer que Jesus deixou de ser Deus, ou ainda pior, que ele se tornou pecador, homem como qualquer outro homem. Temos que cuidar para não reproduzir esses erros grotescos enquanto falamos da quinosis, isto é, a experiência de humilhação do nosso Senhor ao assumir a forma humana. O texto diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Filipenses 2, versículo 7 ao 8. Ao afirmar que Jesus esvaziou-se a si mesmo, Paulo está nos ensinando que Jesus ocultou sua glória por baixo de um corpo de carne humana, como bem observou MacDonald. Segue este comentário do teólogo dizendo: a glória ainda estava lá, mas escondida, brilhando apenas em certas ocasiões, como no Monte da Transfiguração. Não houve um momento sequer em toda a sua existência sobre a terra em que ele ficasse sem os atributos da divindade. Ou seja, ele se esvaziou assumindo uma coisa que nunca teve antes, a humanidade. Não pôs à parte sua divindade, e sim seu lugar nos céus. E isso ele fez apenas temporariamente. A glória ou doxa de Cristo, que ele pede em oração ao Pai que ele torne a dar, em João 17,5, era a posição exaltada nos céus, acima da humilhação terrena que ele experimentou ao vestir-se de sua humanidade. Agora, ressurreto, seria recebido acima no céu, sendo feito a primícia dos milhares de santos que também herdarão sua natureza glorificada no dia do arrebatamento. Ele disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,5. Sua oração foi atendida, pois, como disse Paulo, Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2, 9 e 11. E ainda, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2 e versículo de número 9. Então, queridos irmãos, precisamos afirmar, precisamos garantir de que a natureza humana de Jesus não aniquilou, não esvaziou a sua natureza divina. Porém, Jesus também foi 100% homem. Então, assim que sua natureza humana foi também perfeita, imaculada, incontaminada, jamais pecou, quer seja por pensamento, palavras ou obras, nem por omissão ou ação. Imagine esta natureza, imagine contemplar alguém exatamente perfeito, a imagem do próprio Deus aqui na terra, apenas em forma humana. O Senhor nos resgatou, nos diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro falando, no capítulo 1, versículo 19 da sua epístola, ele diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Observe, imaculado e incontaminado. Jesus era puro em seu estado humano e terreno enquanto caminhou aqui na terra. Ele mesmo afirmou e declarou: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? João 8, versículo 46. Ainda em outra passagem, referindo-se ao diabo, o Senhor afirmou: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14, e versículo de número 30. Observe, nada tem em mim, nada, absolutamente nada. Nada da natureza pecadora, nada de influência satânica, nada de tendência, nada de qualquer tipo de circunstância que possa afetar o homem neste mundo no aspecto da desobediência e do pecado. Jesus pôde afirmar: o diabo não tem nada em mim. Por várias vezes foi tentado pelos líderes religiosos de seu tempo, sem contudo acharem nele qualquer coisa que pudessem o acusar. O texto diz: isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. João 8, versículo 6. Nem mesmo Satanás conseguiu, com sua astúcia, macular sua santidade e ferir sua perfeição humana durante todo o tempo de sua permanência neste mundo. Diz o texto bíblico: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, versículo de número 11. Dizendo:
Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Lucas 4:34. Queridos irmãos, este texto é a expressão vocalizada do reino das trevas. O reino das trevas. Os demônios olhavam para ele, estavam declarando a sua pureza, a sua santidade. Bem sei que tu és o Santo de Deus. Jesus, o homem perfeito. E realizou também, sendo ele perfeito, uma obra perfeita. Ele foi revelado ao mundo imaculado e sem defeito. Por isso, a declaração de João Batista resume a perfeição da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo de número 29. O apóstolo Paulo faz uma exposição na qual ele contrasta a pessoa e obra de Adão e a pessoa e obra de Cristo, a quem chama de último Adão. 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Jesus, o último Adão, foi perfeito, onde o primeiro Adão fracassou. Se o primeiro Adão nos trouxe condenação e morte, o último Adão nos trouxe justiça e vida, conforme Romanos 5. Hoje, Jesus, o homem perfeito, está sentado e exaltado à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito e eterno, que se compadece das nossas fraquezas, pois ele mesmo suportou e venceu todas as tentações. Jesus, o homem perfeito, nos redimiu do pecado e pelos méritos dele somos também chamados à perfeição. Mateus capítulo 5, versículo 48, Colossenses 1 e versículo de número 28. Então, queridos irmãos, precisamos então ter completamente esclarecido em nosso coração e em nossa mente o tema ao qual nós estamos tratando aqui nesta aula. Jesus, o homem perfeito. A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo em forma humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, era uma demonstração divina, uma demonstração de Deus à humanidade, de que é possível, sim, é possível que Satanás seja vencido, sim, e foi vencido por um homem. Quando Jesus foi levado à tentação no deserto, lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 em diante, o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado, estando em jejum, sem comer, sem beber. Satanás o tentou em todos os sentidos e aspectos. É verdade que o Evangelho registra apenas 4 momentos específicos para nos dar uma noção daquilo que aconteceu naquele deserto. Mas eu pergunto para os irmãos, Satanás perderia uma oportunidade desta, estando em um deserto, tendo a possibilidade de provocar um desastre espiritual em toda a criação, em toda a existência contra o próprio Deus? Ele tentou de todas as maneiras, de todas as formas, mas Jesus em nada, absolutamente nada, pecou, em nada transgrediu. E esta, queridos irmãos, é a nossa maior alegria, esta é a nossa maior felicidade, porque Jesus é aquele que nos garante a vitória. O apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Coríntios para todos os salvos e santos, mas graças a Deus, olha, irmãos, a expressão do apóstolo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as transgressões do mundo como homem, para que nós também pudéssemos, como homens que somos, sermos aceitos
na presença de Deus. O Senhor garantiu a nós, a igreja, aos homens que creem no seu nome, a justificação, a santificação, a eternidade, por meio da sua obra perfeita. Nós entraremos na eternidade não por nossos méritos, porque não possuímos, mas nós entraremos na eternidade pelos méritos de Cristo. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para o salvo e para os santos da terra, Ele olha através de Cristo, semelhante a quando Moisés pediu para ver a glória de Deus e o Senhor colocou na brecha de uma penha, de uma rocha, colocou a sua mão na brecha e colocou Moisés para olhar através daquela brecha e, havendo passado, tirou a mão e Moisés o viu pelas costas. Aquela rocha fendida é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos colocados na brecha para ver a glória de Deus. Querido irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, seja exaltado, seja bendito eternamente. O homem perfeito, o sumo sacerdote da igreja, que está à destra do Pai, intercedendo por nós. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder, toda a exaltação, pelos séculos de todos os séculos. Querido irmão, se você está assistindo esse programa, está gostando do conteúdo, está sendo edificado, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, distribua com aqueles que ainda não participaram, para que também possam ser edificados pela palavra de Deus. Deus abençoe e esperamos os irmãos em um próximo episódio do Teologia Viva. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre a Igreja de Deus, desde agora e para sempre, e a Igreja diga amém.